Olá! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Eu sou a professora Elisa, sou coordenadora do programa Oi Master Dados, uma iniciativa da empresa Oi e da Faculdade Forte. O programa Oi Master Dados tem duas trilhas de capacitação, em Data Scientist e Data Intelligence Expert. E os melhores alunos terão a chance de serem contratados para trabalhar na empresa Oi. Na nossa última live, nós tivemos a honra de ter o CDO da empresa Oi, o Sérgio Gaiotto, e dois excelentes funcionários, o Jefferson Gonçalves e João Critz. E hoje eu tenho novamente a honra de trazer dois profissionais altamente qualificados que serão os professores do programa, Marcelo Fernandes e Juliano Castros. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, professora Elisa. Boa noite, professor Juliano. É um prazer estar aqui. Muito obrigado aí pelo convite, viu? O som, Juliano. Boa noite, Marcelo. Vamos então começar, pessoal. Muito obrigada aí pela presença. Juliano e Marcelo, vocês atuam nas áreas de formação do Oi Master Dados, ciência de dados e inteligência de dados. Vocês podem nos contar a trajetória de vocês? Como vocês se tornaram especialistas nesses importantes nichos de mercado? Marcelo, você pode iniciar? Claro, professor, é um prazer falar sobre esse tema. Bem, eu sou formado em estatística, tá? Eu me formei em estatística lá na Universidade Federal do Paraná em 1999 e desde então venho trabalhando aí com dados, com analytics, com modelagem estatística, modelagem preditiva, tudo que hoje, de alguma forma, acaba desaguando, acaba desembocando no universo de ciência de dados, tá? Então, trabalhei em bancos, HSBC, Santander, Itaú, empresas financeiras, empresas de serviços financeiros, como Orbital, Rede, Pascoaloto, consultorias como UI, empresas de software como SaaS, como SPSS, como a FICO, e nesse momento agora eu trabalho na Porto Seguro, na unidade, no braço financeiro da Porto Seguro, aí dentro desse universo de análise de dados e de ciência de dados. Então esse é o caminho que me trouxe até aqui, aí, basicamente aí 22, 23 anos de trajetória. Nossa, e grandes empresas, atuando em grandes empresas, né, Marcelo? E aí, Juliano, conta pra gente como foi sua trajetória, ou como está sendo ainda, né? É verdade, é uma trajetória que ainda tem muito chão pela frente, né? Bom, pessoal, eu basicamente comecei a minha carreira ensinando, né? Então, eu ensinava microinformática para as pessoas e logo de cara eu percebi que o objetivo das pessoas em buscar trabalhar e buscar informações com microinformática é para usar a informática para tomada de decisões no dia a dia delas, né? Então, naquilo que elas estavam buscando nos seus trabalhos, nos seus estudos. E logo eu comecei a trabalhar com BI, então já analisando diversas informações de call center. Na sequência fui trabalhar com diversas soluções corporativas, o Marcelo citou várias delas aí, que eu também já trabalhei. E aí logo já lidando com diversos clientes e projetos de diferentes e vários países, inclusive. E hoje, como a Elisa falou, a carreira continua, né? A gente não para, continua ajudando aí executivos de grandes corporações a trilhar e escolher os seus melhores projetos e caminhos baseado em suas necessidades aí de negócio e as suas tomadas de decisões. Perfeito, excelente. Olha só, gente, que qualidade de profissionais que temos aqui, né? Então, vamos prosseguir aqui com as nossas perguntas. Eu vou falar para o Marcelo. Marcelo, você pode apresentar ao nosso público as diferenças de perfil e de atuação do Data Scientist e do Data Intelligence Expert? Porque são exatamente essas as duas trilhas do programa Oi Master Dados. Sim, sem dúvida, professora.
é bastante clara, são bastante claras as diferenças entre esses dois perfis, né? Quando a gente fala basicamente do profissional de Data Intelligence, a gente está falando daquele profissional que não vai ter uma profundidade extremamente grande do ponto de vista de uso de algoritmos mais complexos, mais robustos para detecção de padrões nos dados e uso disso para tomar decisão. Ele vai atuar numa camada que vai ajudar a modelar o dado, transformar isso em indicadores e colocar isso de uma forma que isso possa ser consumido pelos executivos das empresas, na forma de dashboards, na forma de painéis, na forma de conjuntos de indicadores de uma maneira geral, balance scorecards. Já o profissional de data science, o cientista de dados, ele é um cara que vai aprofundar o conhecimento em cima dos padrões ligados àqueles dados, vai identificar esses padrões, vai usar para isso modelos preditivos dos mais robustos, modelos supervisionados e não supervisionados, vamos comentar um pouquinho sobre isso também na sequência, e vai se conectar com as áreas de negócio também para transformar esses padrões que foram encontrados nos dados em estratégias de decisão que, no final das contas, vão ajudar a empresa a conseguir ser mais produtiva, seja reduzindo custo, seja aumentando receita, ou seja, sendo mais eficiente no seu processo de decisão. Você percebe que, de alguma forma, até eles se complementam, esses profissionais, né? Mas eles estão em nichos, em áreas distintas do processo de decisão. Né? É verdade. Desculpa, você pode falar então, Juliano, por favor, complemente. Só adicionar aqui que realmente, e hoje em dia, né, o que mais se busca dentro das corporações são profissionais que tenham esses papéis muito bem definidos. Né? Então, foi muito bem o que o Marcelo colocou. De certa forma, eles até se assemelham, mas na prática eles têm funções completamente distintas. Sabe de uma coisa que eu ia complementar, Juliano e Marcelo? É que muitas vezes esses dois perfis são um pouco confundidos, porque Sim. ainda existem empresas que são de menor porte, que contratam um único profissional, e aí ele tem que atuar em todas as posições. Mas o certo é fazer como vocês disseram, né? Cada um com o seu perfil, sua habilidade e a sua especialidade. Isso seria bem melhor, não é? O que não inviabiliza, né? O que não inviabiliza, por exemplo, uma pessoa ter a noção das duas disciplinas, que isso seria muito importante para o complemento, né, dos conhecimentos e até a construção da carreira daquela pessoa, até para ela poder decidir o que ela mais tem familiaridade, o que mais ela acabou se aproximando, né? Quais disciplinas que trouxeram ela mais para as práticas daquilo que ela busca como o desafio de sua carreira, né? Perfeito, excelente. Então vamos lá. Juliano e Marcelo, conforme nós combinamos, vamos fazer um desafio ao público hoje. Vamos apresentar a você que nos assiste uma pergunta técnica. Vamos lá, coloca a pergunta aí para a gente. A pergunta é: o que é um boxplot? Alternativa A: um software que faz a plotagem de blocos de dados, incluindo os valores discrepantes e outliers. Uma técnica de regressão linear. C: uma ferramenta para cálculo de quartis, percentis e medidas de distribuição de Poisson. Ou uma ferramenta que permite examinar a distribuição de dados e valores discrepantes, outliers. Olha, uma dica que eu dou a vocês é que a resposta dessa pergunta pode estar na videoaula que nós vamos apresentar a você ao longo da nossa live. Vai ser uma videoaula da fase 1. Então, vamos lá, sigam conosco. Olha, eu tenho um recado para você também que está nos assistindo, muito importante. Use o cupom promocional MasterDados e ganhe 40% de desconto ao fazer a sua inscrição no site oimasterdados.com.br. E outra coisa importante,
Se você tiver alguma pergunta que você queira fazer aos nossos professores, fique à vontade. Escreva lá no chat que depois a gente tenta trazer e fazer a pergunta aqui para eles, tá bem? Então vamos lá. Vamos continuar aqui as nossas perguntas para os nossos professores. Juliano, o tema da nossa live são as ferramentas usadas na análise de dados. Você pode falar sobre elas e a sua importância? Sim, sem dúvida. Eu acho que hoje em dia, né, as empresas elas geram um volume de dados muito grande, né? Nem sempre as corporações conseguem analisar esses dados com a relevância que precisa ser dada, né? Então, por isso é super importante fazer essa identificação, capturar esses dados, cruzar esses dados e formular uma análise adequada para esses dados. Então, não basta simplesmente ter o dado com qualidade, mas também saber como manipular esses dados. Então, basicamente, esse processo de análise de dados, você acaba identificando tendências, você acaba observando alguns problemas internos, e inclusive até oportunidades de mercado, possibilidades de criar novos produtos. Então, é muito importante utilizar dessas ferramentas de análise de dados justamente para ajudar, né, os gestores, os colaboradores a diminuir os erros nas suas tomadas de decisões, né? Então, até mesmo com atrasos na produção, diminuição da produtividade, porque tendo as informações adequadas para a tomada de decisão e essas informações estarem exibidas da forma mais eficiente possível, né, para que se consiga olhar, né, todas as informações importantes de uma maneira muito mais ágil, muito mais fácil, isso você elimina diversas situações e consegue identificar problemas e antecipar até aos seus concorrentes, que hoje em dia é super importante as empresas estarem atentas, né, aos seus concorrentes e é fundamental ter profissionais capacitados, né, dentro da empresa que saibam lidar com ferramentas de análise de dados. Então, para ter um conhecimento melhor do seu cliente, para ter um conhecimento melhor do seu produto e, obviamente, para que a empresa continue tomando as decisões mais assertivas possíveis, tá? Então, isso é fundamental, né? Para que não haja um equívoco em uma tomada de decisão em cima de um dado que não trouxe uma informação de fato, né? Porque um dado sozinho, ele não representa nada, mas quando você consegue cruzar ele com outros dados e extrair a informação, aí sim você está literalmente trabalhando com inteligência, né? É verdade. E, olha... Posso complementar, professora? Só para trazer um pouco de... Fique à vontade. Trazer um ponto adicional ao que o Juliano comentou. Quando a gente fala de análise de dados, a gente olha muito para a questão da modelagem matemática, da modelagem estatística, e a análise de dados vai muito, muito, muito além disso, né? Quando a gente fala de ferramentas para um processo de análise de dados, a gente engloba todo o ciclo de vida do dado. Então, você tem ferramentas específicas para ingestão de dados, você tem ferramentas específicas para tratamento, para estruturação, para modelagem de dados do ponto de vista de banco de dados, seja relacional, seja não relacional. Você tem ferramentas para tratamento do ponto de vista de qualidade de dados, para dar uma limpada, saneada no dado. Você tem ferramentas para exploração e visualização de dados, o que a gente chama de self-service BI. A gente tem ferramentas específicas para análise de dados, que entram tanto ferramentas comerciais, que obviamente a ideia não é fazer nenhum tipo de propaganda aqui, quanto ferramentas open source. E você também tem ferramentas para, depois que você tiver os modelos, todo o artefato analítico já desenvolvido, você implementar isso em produção. São ferramentas para você fazer o deploy, fazer todo o processo de operacionalização desse modelo num ambiente produtivo, que isso efetivamente possa impactar o resultado das empresas. Então, só dando esse pano de fundo para meio que contextualizar onde é que as ferramentas efetivamente entram, né? É verdade. Mas, Marcelo, uma pessoa não pode ter a ilusão de que conhecer ferramentas é suficiente para se tornar um profissional da área. Você poderia, então, falar para o nosso público quais as habilidades e o perfil que uma pessoa que quer ser um cientista de dados deve ter? Sim, claro, sem dúvida. Primeiro, assim,
vamos deixar muito claro, né? A ferramenta é só o meio, ela não é o fim. O fim é o resultado que a gente acaba gerando, que a gente se propõe a gerar. Esse, no final das contas, é o que acaba importando. Para isso, dentro de uma empresa, tem conjuntos de habilidades que são fundamentais. A gente pode dividir elas em 2 grupos, o que a gente chama de hard skills e soft skills. Hard skills são as habilidades técnicas, né, que a gente pode considerar como, por exemplo, qual que é o nível de especialização que essa pessoa tem em estatística, matemática, ciência da computação, programação, de maneira geral, também considerado. Só que isso não é suficiente, porque não adianta você simplesmente ter um computador na sua frente e ficar programando o dia inteiro. Você tem que interagir com pessoas, você tem que interagir com processos, você tem que interagir com o negócio. Então, uma capacidade de relacionar, aí entra soft skill, né, que são as habilidades comportamentais. Uma pessoa, habilidades relacionais, habilidades para você conseguir entender processos, uma visão sistêmica que te permita entender como é que esses dados navegam na empresa, resiliência, porque às vezes a gente acha que ciência de dados é um mundo mágico, é um mundo maravilhoso, sensacional, que gera muito impacto para a empresa, só que ele tem que se conectar com o negócio de maneira geral, e nem sempre tudo isso é tão transparente. Então, o cientista de dados tem que desenvolver, como uma das habilidades fundamentais, a capacidade de resiliência, para poder conseguir não se frustrar e não desistir diante das dificuldades que naturalmente vão aparecer num ambiente produtivo de dados, que é o que a maioria das empresas vive no dia a dia. Não tem ambiente perfeito, né? Todas as empresas têm problemas sérios, seja de silos, seja de dados dispersos por toda a organização, seja qualidade de dados. Ou seja, tudo isso faz parte dos desafios que um profissional de dados precisa encarar para conseguir ter sucesso. Esse é um pouco digamos assim, do toolkit que eu entendo que, junto com as ferramentas, o profissional também precisa incorporar. O que é muito interessante para o nosso público em relação a isso é que na parte das aulas online, ao vivo, que vocês dois vão ministrar, certamente vocês vão poder passar para os nossos alunos toda essa experiência de postura profissional diante dos desafios enormes que a profissão se apresenta no dia a dia de uma empresa, né? Isso vai ser muito importante. Sem dúvida. Essa é a grande ideia. Não somente transferir conteúdo técnico. Obviamente que o curso tem uma ementa com disciplinas específicas para tocar pontos específicos do processo de análise, mas permeando tudo isso, a gente vai trabalhar muito essa questão da postura, do posicionamento que o profissional tem que ter para conseguir ter mais chance de sucesso num ambiente real, como é, por exemplo, o ambiente de uma empresa, de uma empresa complexa, como não só como a Oi, mas como qualquer outra grande empresa de qualquer segmento que a gente possa citar, né? É isso mesmo. Então, vamos lá. Falando, então, na prática profissional, eu gostaria que você, Juliano, nos apresentasse aí para o nosso público um caso que fosse interessante, típico, da rotina de trabalho de um profissional que trabalha com inteligência de dados. Você tem alguma coisa para trazer para a gente? Olha, essa pergunta ela é um pouco difícil de responder, porque a gente tem tanta coisa para falar, né? Tantos exemplos, mas acho que eu vou colocar aqui uma situação curiosa que me ocorreu muitos anos atrás. Eu trabalhava numa empresa onde os dados que eram utilizados para o projeto de BI, eles eram todos originados de planilhas, né? Então, todas as vezes que a gente precisava gerar os painéis e os indicadores, né, com os resultados da empresa, sempre surgiam algumas dúvidas quanto à qualidade daquela informação. Então, pensa assim, imagina você gerando uma informação que é para tomada de decisão e as pessoas estavam duvidando daquela informação. Como é que você vai guiar a empresa duvidando da informação estratégica, né? Então, muitas vezes a gente acabava descobrindo que os dados da planilha, eles tinham sido alterados, o que acabava gerando decisões totalmente equivocadas. Então, o papel do profissional de inteligência de dados é também
garantir que essas informações sejam confiáveis para que as decisões possam ser corretas. Então, por outro lado, não adianta ter todas as informações confiáveis e criar um painel de indicadores com todas as informações da empresa. Imagina você sentado para pilotar um avião com aquele monte de indicadores ali. Então, o que você precisa olhar são os indicadores principais. E é isso que a gente vai explicar nas nossas aulas, né? Como construir painéis, indicadores que, de fato, usem a inteligência de negócio para a tomada de decisão. Então, é muito importante ter essa sensibilidade de você criar um painel executivo ou um painel que seja utilizado para alertar, né, as equipes, mas que ele tenha as informações concisas e tenha as informações confiáveis. Então, é super importante isso. A gente vai trazer esses temas, vamos discutir com os nossos alunos essas situações, e vamos trazer outras situações também. Ah, legal, bacana. Então, eu gostaria também de replicar essa mesma pergunta para o Marcelo. Você teria, Marcelo, um caso típico também interessante, agora no caso da rotina do trabalho de um cientista de dados, para você falar para o nosso público? Olha, eu trabalhei, tem vários, né? Mas uma das coisas que é mais característica do profissional de ciência de dados é o desafio de você conseguir juntar diferentes fontes de dados para poder fazer um trabalho, né? Há alguns anos atrás eu participei de um projeto com uma empresa do setor agrícola que, por exemplo, o pessoal queria desenvolver como se fosse um Big Data agrícola, né? E foi bem curioso, né? Porque você pensa assim no Big Data agrícola, você pensa num repositório centralizado, com um monte de dados já meio que catalogados, etc. E, na verdade, eu fui identificar, o processo de captura e identificação de dados passava pela tarefa de buscar, junto com os profissionais agrícolas, né, agrônomos ou tecnistas, etc., os dados que seriam necessários para fazer aquele trabalho específico, né? Pra você ter uma ideia, os dados que a gente pegava, vinham de planilhas Excel que estavam no Outlook dos profissionais. Então, quer dizer, o cara entrava lá no Outlook dele, baixava lá uma mensagem, pegava o arquivo Excel e mandava para mim. Aí vinha outro, mandava outro, vinha outro, mandava outro. No final das contas, juntava tudo aquilo para meio que consolidar esse processo e começar uma etapa de análise. Muitas pessoas acham que o cientista de dados vai simplesmente acessar um repositório, vai fazer uma consulta e vai começar a ter resultado. E muitas vezes a parte mais árdua do processo, a parte mais, digamos, às vezes muito mais demorada, é todo o processo de organização do dado, que pode estar em qualquer lugar, entendeu? Então, assim, isso é muito, muito importante dizer, que o trabalho do cientista de dados não se limita a somente analisar os dados. Essa é uma característica clássica para quem já trabalha com análise de dados. A maior parte do tempo que a gente gasta é estruturando dado, seja limpando dado, seja cruzando dados de diferentes fontes, seja pesquisando, mapeando onde estão os dados. Então, assim, essa é uma tônica que, mesmo hoje, 2022, ainda é uma realidade para boa parte das empresas, né? Sem dúvida. Os nossos alunos do programa terão oportunidade, já na primeira fase, de entender, através das videoaulas e do material, que os dados inicialmente são obtidos dos sistemas transacionais e aí são transferidos para um sistema multidimensional. E aí, nesse processo, esses dados precisam ser limpados, eles precisam ser organizados, existem dados estruturados e dados não estruturados, então tudo isso aí que o Marcelo está trazendo vai ser a realidade dos nossos alunos nos estudos daqui a pouco, não é? Sem dúvida. Então, vamos lá. No nosso programa Oi Master Dados, a partir da fase 2, as aulas serão online e ao vivo, com esses dois profissionais feras que vocês estão vendo aí conosco hoje. E a fase 2 começa com disciplinas que nós definimos como disciplinas de um núcleo comum. Ô Marcelo, você pode explicar ao nosso público por que nós fizemos essa divisão entre disciplinas do núcleo comum
e disciplina das 2 trilhas de especialização? Sem dúvida, professora, porque por uma razão muito simples, tá? Quando a gente fala de fase 2, o núcleo comum, a gente está falando em temas que meio que permeiam a trilha de atuação dos 2 tipos de profissionais, tanto o Data Intelligence Expert quanto o Data Scientist. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente está falando e aí, se me permite, até posso comentar um pouco do contexto da disciplina, a gente está falando de alfabetismo de dados para meio que ajudar o profissional a aumentar o senso crítico dele com relação ao processo de identificação de padrões e análise de dados, que vai, no final das contas, suportar todo o processo de geração de indicadores, desenvolvimento de modelos, etc. Outra coisa que é extremamente relevante nesse núcleo comum é você ter, por exemplo, um pouco de domínio do ponto de vista de uma linguagem. E a gente escolheu aí uma linguagem de programação específica, como Python, para poder dar uma base para esses 2 tipos de profissionais, independente da área, do caminho que eles seguirem na sequência, eles vão conseguir ter essa informação como uma informação base para eles poderem, na sequência, inclusive até usarem, por exemplo, linguagem de programação como SQL para poder entrar num banco de dados e conseguir fazer uma consulta específica, independente se eu estou falando de um perfil de cientista de dados ou um perfil especialista em inteligência de dados. E da mesma forma, para fechar esse núcleo comum, ambos os profissionais precisam ter uma habilidade de exploração de dados. Por isso que a gente tem uma disciplina ligada à exploração de dados também, para conseguir dar esse ferramental para que esses profissionais consigam, a partir de um dado, de uma base de dados específica, extrair valor daquela base de dados, independente do tipo de algoritmo que eles venham a utilizar na sequência. Mas essa exploração de dados, os primeiros insights, os primeiros padrões, os primeiros gráficos, responder perguntas específicas de negócio, tudo isso, esses 2 perfis de profissionais já vão conseguir ter muito bem trabalhados nesse núcleo comum, né? Perfeito, exatamente. Você quer completar alguma coisa, Juliano, em relação a esses conteúdos? Eu acredito que justamente o que o Marcelo estava comentando é que foi até um dos assuntos que a gente comentou no início da live, né? De uma certa forma, existe uma intersecção, mas ela é muito superficial, e a gente pretende trazer, né, alguns pré-requisitos que ambas as trilhas elas requerem. Então, por isso que nós criamos esse núcleo comum, né, assim como o Marcelo já comentou, e depois vão ter 2 trilhas específicas. Perfeito, excelente. Então, como nós já dissemos, e o Juliano acabou de reforçar isso, o nosso programa oferecerá a você que nos assiste 2 trilhas de formação: Data Scientist e Data Intelligence Expert. Mas você deve estar se perguntando aí, como será feita essa escolha? E a boa notícia é que você mesmo pode escolher qual das trilhas seguir. E tem mais uma coisa: existe a possibilidade de você cursar as 2, caso você tenha disponibilidade para acompanhar as aulas das 2 trilhas. Agora, por falar nessas trilhas, vamos perguntar aos nossos professores sobre elas. Juliano, você pode nos falar sobre as disciplinas que comporão a trilha de inteligência de dados? E também seria importante você pontuar quais seriam as habilidades que a pessoa quais as habilidades que a pessoa deve ter para seguir essa trilha? Fala um pouco para a gente aí. Sim, eu acho que existe aí as trilhas, né? O que a gente vai trazer para vocês vão ser algumas disciplinas dentro dessa trilha de Data Intelligence Expert. A primeira delas, a gente vai falar sobre arquitetura de dados empresariais. Então, nessa arquitetura de dados empresariais, quais são os ambientes de dados dentro das empresas, né? Então, os ambientes eles mudam dependendo do tamanho da informação, dependendo do qual é o propósito
daquela empresa. Então, hoje em dia, os ambientes estão em nuvens, né? Tem ambientes em data warehouse, data lake, ou até instalados mesmo nas próprias corporações, que são os ambientes on-premises, né? Então, nessa disciplina, a gente vai falar sobre isso. Na sequência, a gente vai trazer as estratégias de negócio e self-service analytics. Então, nessa parte de self-service BI, a proposta aqui é mostrar como que a gente cria análises dentro das ferramentas de análise de dados e como é que a gente publica essas informações, né? Então, desenhar estratégias a partir dos insights que foram gerados nos indicadores criados dentro dessas ferramentas de self-service BI. Entender o que significa essas palavras, né? Que a gente está colocando aqui, muitas palavras o Marcelo está falando em inglês, mas a gente vai traduzir isso para vocês em termos práticos, né? Logo na sequência, nós teremos a disciplina de construção de dashboards e painéis executivos de análise. Já nessa disciplina, nós vamos demonstrar como constrói um dashboard. O que é um dashboard? São painéis executivos, que basicamente é um conjunto de análises em um mesmo quadro. Então, você pega aquelas análises, coloca todas elas no mesmo quadro, né? Só que a gente precisa lembrar que existem diferentes tipos de uso nos dashboards, né? Mas, em resumo, eles servem para que, de forma rápida e simples, qualquer pessoa consiga entender se esses dados apresentados estão indo para o caminho certo ou não, né? Porque, em resumo, é isso. Você constrói esses dashboards e precisa saber se as informações, se a empresa está indo para o caminho que ela deveria ir, e se não estiver indo, de uma forma mais rápida possível, conseguir encontrar uma saída, né? E trilhar um outro caminho de decisões. Logo na sequência, a gente vai falar sobre data storytelling e contexto de análise. Aqui, basicamente, é como que a gente conta uma história usando os dados. Então, não dá para a gente simplesmente colocar um gráfico, colocar um painel, um indicador e deduzir que todo mundo vai entender o que está ali. Então, se você não traz um contexto dessa análise, o que está por trás dos números, as informações ficam muito vagas, né? Os números ficam ali soltos e o objetivo dessa disciplina é para que todos consigam identificar os dados, né? Então, os alunos eles vão aprender como explicar esses dados e trazer o contexto que existe entre dados e informação, né? Como que a gente traduz os dados para a informação também. E, por fim, né, nós vamos concluir trazendo estudos de casos em projetos de BI. Vamos pegar casos públicos, né, trazer bases de dados que estão disponíveis também aberto, para que a gente consiga entender e colocar na prática tudo que a gente aprendeu nas disciplinas anteriores. E assim, o perfil que o profissional precisa ter tem que ser uma pessoa que tem um perfil investigativo, uma pessoa que gosta de lidar com informações sensíveis, porque tem que entender o seguinte, que quem vai trabalhar com essa área vão serem pessoas importantes, pessoas chaves, que vão lidar com informações estratégicas, né? Então, saber lidar com pressão, saber lidar com prazos curtos, né? Porque as decisões elas precisam ser tomadas, às vezes, muito rápidas. Então, a pressão é muito grande, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante você lidar com informações que são as informações estratégicas da empresa, né? Então, é muito bacana você estar ali ligado, né, com a alta corporação, fornecendo informações e trazendo informações relevantes. Então, se você tem esse perfil, vem participar das nossas aulas, que você vai gostar, vai ter bastante ideias, insights, inclusive para melhorar aquilo que você está fazendo hoje, de repente, e tirando novas ideias e melhorando aí o seu trabalho. Excelente, é isso mesmo. E, Marcelo, então, faça a mesma coisa aí que o Juliano, explica aí para o nosso público como serão as disciplinas da trilha de Data Scientist. Basicamente, aí, pessoal, da mesma forma que o Juliano comentou, vão ser aí 5 disciplinas, tá? A gente tem uma primeira disciplina de aprendizado não supervisionado que basicamente vai trabalhar os temas ligados à segmentação estatística, tá? Que é uma das atividades mais importantes nas empresas para a gente conseguir diferenciar a estratégia de decisão. Porque todos os clientes não são iguais, os clientes são diferentes.
Então, cada grupo de clientes pode eventualmente ser descoberto a partir das características que esses clientes apresentam. Seja do ponto de vista de campanha, seja do ponto de vista de churn ou cancelamento, seja do ponto de vista de risco, do ponto de vista de fraude, etc. Então, quer dizer, a gente vai ter uma primeira disciplina para explorar um pouco métodos para segmentar características de clientes. E aí, na sequência, já começa a entrar a parte de modelagem preditiva dentro de uma disciplina de aprendizado supervisionado, em que a gente vai começar a aprender a utilizar técnicas específicas para conseguir predizer o que vai acontecer com o comportamento desses clientes daqui a pouco. Sei lá, será que esse cliente vai cancelar? Será que esse cliente aqui vai comprar um produto que eu vou oferecer? Será que esse cliente vai entrar com uma ação contrária à empresa? Será que esse cliente vai, eventualmente, será que vai acontecer uma determinada fraude dentro de um determinado produto? Tudo isso está associado à incerteza. A gente nunca tem certeza do que vai acontecer. Então, o que a gente modela é qual é a tendência que determinado evento ocorra. E a gente usa para isso métodos específicos, seja usando estatística, seja usando matemática, que a gente vai explorar aí dentro do Python, né? E na sequência vem o aprendizado supervisionado 2, que é a parte de forecasting. Da mesma forma que eu quero predizer o que vai acontecer, eu posso ter a necessidade de desenhar e simular cenários estimando, por exemplo, o valor de um determinado evento ao longo do tempo. Por exemplo, eu quero prever demanda. Nos próximos 3 meses. Qual é a demanda, por exemplo, vamos pensar que seja uma empresa de cosméticos. Quanto que essa empresa de cosméticos vai vender nos próximos 3 meses? Por exemplo, para cada um dos produtos, eu posso ter curvas de previsão completamente diferentes para cada uma delas. Então, a gente vai aprender um pouquinho a questão dos métodos de previsão para fazer esse trabalho e conseguir desenhar esse cenário. Na sequência, a gente faz um trabalho de mineração de texto, trabalhando aí com o que a gente chama de dado não estruturado. Um dos tipos de dado não estruturado mais comuns são os dados textuais. Então, por exemplo, se um cliente liga para uma central de atendimento, tudo que ele fala, por exemplo, o operador registra, por exemplo, num campo livre. Esse conteúdo vai para a base de dados. Será que eu não posso pegar esse conteúdo e analisar para entender o padrão, por exemplo, de solicitação de cada cliente? Então, isso a gente vai ver, por exemplo, dentro de uma disciplina de mineração de texto, ou que a gente chama de Text Analytics. Para fechar aqui, a gente trabalha uma disciplina de estudos de caso, que a gente vai pegar bases de dados públicas, que estejam disponíveis aí em vários repositórios na internet, e vai fazer um processo de análise de ponta a ponta, de tal forma que você consiga entender desde a análise exploratória até o processo de tomada de decisão, como é que é esse passo a passo. Então, da mesma forma, se você tem interesse em navegar nesse mundo, tem interesse em se tornar um profissional melhor, ou tem interesse em se tornar um cientista de dados, essa é a trilha para você, e você vai ganhar os caminhos para conseguir, na sequência, se desenvolver ainda mais. Tá? Então, assim, essa é o nosso conteúdo que a gente pretende explorar nesse curso. Um excelente cardápio, né? Vai dar uma formação muito, muito bacana. Bom, eu quero lembrar você que está aí nos assistindo que você pode conseguir 40% de desconto usando o cupom promocional MasterDados, entrando no site oimasterdados.com.br. E agora, lembra que eu falei no início aí da nossa live que nós iríamos passar para vocês uma videoaula da fase 1 do nosso programa? Então, eu vou pedir para o pessoal colocar aí na tela a pergunta que a gente fez no início da nossa live e, na sequência, passar a videoaula para vocês, tá? Vamos ver agora se vocês vão conseguir responder essa perguntinha. Vamos lá. Tipos de visualização, análise gráfica. Olá! Iremos mostrar como técnicas de visualização, gráficos, auxiliam na compreensão dos dados bons ou ruins.
Uma visualização adequada ressalta o padrão que se deseja mostrar e captura a atenção da audiência por comunicar com clareza e objetividade. Dentre as diversas visualizações, vamos estudar o gráfico de caixa ou box plot. Veja a figura. D e Q, distância interquartílica ou entre quartis. O máximo e o mínimo indicam os limites dos valores do conjunto numérico. Caso algum valor se encontre fora desses limites, é considerado um dado discrepante ou outlier. Observe o box plot relativo ao estudo da sazonalidade do faturamento mensal de uma loja de roupas. O box plot também é muito útil quando desejamos comparar duas ou mais categorias de acordo com alguma variável numérica de interesse. O box plot ilustra este caso mostrando dois grupos distintos de mulheres que, de acordo com sua idade, podem estar ou não em menopausa, fim do ciclo menstrual. Vamos a um exemplo e um teste. Uma indústria produz uma peça automotiva cujo valor de referência é 75 centímetros. Após verificar lotes com peças fora de especificação, enviaram duas equipes de trabalhadores, A e B, para um treinamento. Para verificar a eficiência do treinamento, foram selecionadas 10 peças produzidas pelas equipes A e B e 10 peças produzidas pelas equipes C e D, que não participaram do treinamento. O resultado é mostrado na tabela. Veja. Este é o box plot com base na tabela resultante. Teste. Baseado no box plot, considere 1. As equipes A e B produzem peças com menor variabilidade, indicando que o treinamento teve o efeito desejado. 2. A equipe D é a que produz peças com menor variabilidade. 3. A equipe B é a que produz peças com maior variabilidade. O que está correto? Tempo. Resposta: apenas 1. Para ficarem corretas, 2 e 3 deveriam ser 2. A equipe D é a que produz peças com maior variabilidade. 3. A equipe B é a que produz peças com menor variabilidade. Apesar de a tabela trazer as informações, veja como o gráfico nos ajuda a visualizá-las. Sem o gráfico, não seria possível identificar a variabilidade. Videoaula criada pela professora doutora Elisamara de Oliveira, com base no texto do professor mestre Eduardo Moré de Matos. Olha aí que bacana, né? Uma aula bem técnica, mas bastante fácil de entender, não é verdade? Sim. Então, eu vou falar para o Marcelo comentar, então, qual que seria a resposta certa dessa nossa pergunta. Coloca de novo a pergunta aí na tela. Olá, olha só. Vamos fazer uma resposta comentada aqui, alternativa, só para vocês entenderem o que é e o que não é um box plot, tá? Se você olhar o A ali, primeiro, o box plot não é alternativa A, o box plot não é um software, tá? Então já tá errado. Apesar dele também existirem coisas corretas nessa alternativa aí, mas só a questão do software já elimina a alternativa. A B, técnica de regressão linear. O box plot não é uma técnica de regressão linear. O box plot é um gráfico exploratório. Então, portanto, a alternativa B também está errada. A C, uma ferramenta para cálculo de quartis, percentis e medidas de distribuição Poisson.
também não tem relação, por quê? Porque a ferramenta Boxplot, o gráfico, não está diretamente associado a nenhum tipo de distribuição em específico, então, portanto, está fora. Estou sobrando aqui, basicamente, a alternativa D, que é o que representa o que é, de fato, um Boxplot. É uma ferramenta gráfica, ou basicamente um gráfico, que permite que, a partir daqueles 5 números que aparecem ali, primeiro, terceiro quartil, mediana e intervalos interquartílicos, você consiga entender o formato da distribuição, se é uma distribuição mais simétrica, se é uma distribuição que ela está mais viesada para um lado ou para o outro. Se pega a renda da população brasileira, por exemplo, você tem muita gente concentrada numa renda baixa e pouca gente concentrada numa renda alta. Isso, por exemplo, você já vê que claramente não é uma distribuição simétrica. Você já pega, por exemplo, um outro contexto como a idade da população ou, eventualmente, o peso, a altura. A hora que a gente coloca isso no Boxplot, a gente já consegue ver que esses dados já têm um nível de simetria muito maior. Então, a partir desse conteúdo, a gente consegue entender claramente não só a distribuição, mas eventualmente tudo que está fora dos parâmetros aceitáveis e identificar aí potenciais outliers ou pontos que estão muito fora da curva e que necessitem algum tipo de tratamento específico. Então, basicamente é isso, né? Como o próprio exemplo da videoaula mostrou, ele permite a identificação de variabilidade de uma maneira muito mais clara do que uma tabela de dados convencional. Não é verdade? Sem dúvida. Bom, nós estamos, então, caminhando para o fim da nossa live e eu gostaria, então, de perguntar para o Juliano o que você pode dizer, Juliano, para o nosso público que nos assiste sobre os diferenciais desse nosso programa Oi Masterdados. Olha, pessoal, quem for participar das nossas aulas, né, das duas disciplinas, vai ter uma visão global sobre os principais temas que preocupam as corporações atualmente, para que elas tomem as suas decisões, e a pessoa também vai ter a oportunidade de absorver um volume de um conteúdo que foi criteriosamente escolhido para que você, né, que está aqui nos assistindo, seja um futuro especialista em inteligência de dados e também um cientista de dados. Então, aqui você vai ter uma excelente oportunidade de absorver conteúdos que foram muito bem desenhados, muito bem desenvolvidos, e num curto período de tempo você vai conseguir ter uma visão bem global de vários temas e, obviamente, depois continua para as outras fases, né, para que você se especialize e siga uma carreira profissional aonde você quer trabalhar, né, na área que você escolher aí para a sua carreira. Perfeito. Excelente. E, Marcelo, o que você agora pode dizer para as pessoas também que nos assistem? Por que elas devem participar do programa Oi Masterdados? Eu não vou repetir exatamente o que o Juliano falou, então vou tentar ser um pouco complementar, e é nessa linha mesmo, né? No final das contas, o que diferencia esse programa, né? O que diferencia esse programa, além do conteúdo, que obviamente ele é um conteúdo de extrema relevância para os temas que a gente está colocando dentro desse universo aí de formação, um dos diferenciais mais claros aí é a experiência dos professores. Então, assim, a gente não está falando de pessoas com experiência acadêmica, puramente acadêmica. A gente está falando de pessoas com um mix entre experiência acadêmica, conteúdo técnico e experiência de mercado, ou seja, pessoas que já vêm trilhando esse caminho de desenvolvimento de processos de análise ao longo dos últimos 20 anos. Então, assim, até pelas empresas que tanto eu quanto Juliano já trabalhamos, vocês podem perceber claramente a quantidade de bagagem, a quantidade de experiências, a quantidade de boas práticas e conselhos, recomendações ou trilhas que podem ser seguidas pelos profissionais aspirantes a esse tipo de atividade. Então, minha visão, esse é um dos grandes diferenciais. E, obviamente, né, atrelado a tudo isso, a maneira como a gente pretende transmitir esse conhecimento. Minha visão,
e aí específico com relação à questão da trilha de ciência de dados, eu acredito num processo que envolva muita mão na massa. Tem que ter mão na massa. Se não tiver mão na massa, não adianta simplesmente aula, conteúdo, exposição. O aluno tem que praticar dentro e fora da sala. Esse vai ser um pouco da tônica que a gente pretende colocar para poder fazer com que as pessoas ganhem, num intervalo mais curto de tempo, um skill que vai ser depois melhor trabalhado. E aí um grande diferencial, né, a oportunidade de fazer um estágio numa empresa de grande porte como a Oi, que vem se transformando bastante aí ao longo dos últimos anos e hoje aí e vai se tornar uma empresa muito forte de serviços aí no mercado. Então, esses são alguns dos diferenciais aí interessantes desse programa, né? Exatamente. E como nós reforçamos quando fizemos a live com o Sérgio Gaiotto, a ideia é que realmente os melhores alunos cheguem nessa fase de estágio lá na empresa, trabalhando no ambiente operacional, no dia a dia da empresa, com a possibilidade de ser contratado, e também a gente expandir essa possibilidade não só para a contratação na Oi, mas em empresas parceiras e em outras empresas sedentas por profissionais qualificados, que estão com vagas abertas no mercado e com grande dificuldade de encontrar profissionais que possam aderi-las com um perfil adequado, não é verdade? Então, é isso. Eu gostaria, então, de agradecer muito a presença do Juliano e do professor Marcelo, que enriqueceram muito essa nossa live com a sua experiência, deixando bem claro todo o conteúdo maravilhoso, bem estruturado, que nós preparamos para você que nos assiste, entrar e fazer a sua inscrição lá no oimasterdados.com.br, aproveitando esse cupom promocional para você que está assistindo a nossa live, e não se esquecendo que lá no LinkedIn tem o link para que você preencha o seu formulário e receba o certificado de participação nessa live. Vocês não podem se esquecer, as nossas aulas já começam na próxima segunda-feira, dia 17. Então, não perca tempo, faça sua inscrição e junte-se a esse time que tem tudo para ser vencedor. Então, Marcelo, suas palavras finais, Juliano, suas palavras finais, e depois a gente vai pedir, então, para o pessoal passar aquele filmezinho de 1 minuto do nosso programa para a gente finalizar a nossa live com fecho de ouro, não é isso? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Minhas palavras finais aqui, professora Elisa, professor Juliano, são referentes à minha paixão, o meu amor aqui pelo mundo dos dados, né? Eu trabalhei a minha vida inteira com isso e, cara, para mim é algo absolutamente natural, nativo, transferir esse conhecimento para aqueles que estiverem interessados, engajados em querer se transformar como pessoas, como profissionais. Então, quem estiver interessado aí assistindo aqui ou logo na sequência, tenha certeza que esse trabalho está sendo feito e vai ser feito com todo carinho, com todo engajamento, aí, toda a paixão de pessoas que fazem isso não pelo modismo da profissão, mas muito mais pela crença de que isso faz sentido, muito sentido, para todos os tipos de empresa, seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo. Né? Então, essas são as minhas palavras finais aí. E eu finalizo também dizendo praticamente a mesma coisa, porque trabalhar com dados e trabalhar com informações sensíveis e você perceber que o seu trabalho está fazendo diferença na vida das pessoas, eu acho que isso é o primordial. Né? Então, naquilo que você faz hoje, né, você fazer com muita paixão. Eu acho que isso é o que liga, o que motiva as pessoas a acordar todos os dias, a realizar suas tarefas, fazer com muita paixão. E a gente vai estar trazendo para vocês um conteúdo que foi feito com muito carinho e trazendo a nossa experiência. E o que a gente quer é
que vocês também se apaixonem, né? Vocês podem fazer as duas disciplinas e vão perceber que existe um caminho maravilhoso aí, onde as corporações precisam da sua ajuda, precisam de pessoas motivadas. Não importa o que aconteça, nós estaremos sempre ali para ajudar e trazer aí as melhores decisões para as empresas, e vocês vão perceber como isso é gratificante, né? Você está lidando com informações sensíveis e está ajudando na construção de uma nova história das corporações, das empresas e da sua história mesmo, né? Então, faça parte desse time e logo mais estaremos vendo todos vocês aí em nossas aulas. Exatamente. Que esse seja, então, gente, um divisor de águas na vida de vocês. Muito obrigada pela sua participação e fiquem com o nosso vídeo do nosso programa Oi Masterdados. Um grande abraço para todos e muito obrigada. Vamos falar de mudança de vida e oportunidades no mercado de trabalho? E quem sabe até mesmo uma guinada na sua vida profissional. Você já pensou em fazer uma capacitação na área que mais cresce no mundo e que mais precisa de profissionais qualificados e ainda com chance de ser contratado numa grande empresa? E tudo isso sem sair de casa. A Oi e a Faculdade Forte se uniram para capacitar profissionais do mercado em ciência de dados. Assim surgiu o programa Oi Masterdados, um curso de capacitação profissional em ciência de dados com oportunidade de estágio e até contratação na Oi. Segundo pesquisas, nos próximos anos esse setor vai precisar de milhares de trabalhadores. Sobram vagas e faltam profissionais qualificados para atender a alta demanda em diversas áreas. E por isso, a Oi e a Faculdade Forte decidiram criar esse programa inédito. Assista esse vídeo completo no youtube.com/oi.